Olá, pessoal! Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós. Nós estamos aqui há pouquíssimos dias de comemorar o dia de Natal. E no Natal, embora muitos não saibam ou não se lembrem, nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que muito provavelmente também Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é a data escolhida mundialmente para se celebrar o nascimento de Jesus. E estamos então a poucos dias dessa data, onde as famílias se reúnem, onde presentes são distribuídos, onde nós usufruímos de comidas deliciosas, algumas que se fazem somente nessa época do ano. E por conta disso, de nós estarmos nessa proximidade do Natal, eu gostaria de contar para vocês uma história de Natal. Só que essa história que eu vou contar para vocês, ela não é uma história que tem um painel parecido com esses que nós estamos acostumados a ver nas histórias de Natal. Um cenário com neve, um cenário onde o Papai Noel desce pela chaminé e leva presentes para todos. Presentes que provavelmente no dia seguinte alguns já estarão quebrados. Aqueles que são dados às crianças, muitas vezes as crianças não sabem usar direito, quebram no próprio dia de Natal. Muitos desses presentes serão esquecidos em algumas semanas. E com certeza alguns, em pouco tempo, precisarão de um upgrade, como é o caso dos eletrônicos. Não é sobre um Papai Noel e sobre presentes passageiros que eu quero contar para vocês. Eu quero contar para vocês a história de um verdadeiro presente de Natal. Um presente que não se quebra, um presente que não passa da moda, um presente que não é esquecido por quem recebe, e um presente que não precisa de upgrade porque ele é perfeito. E eu gostaria de começar essa história então, levando vocês até uma cidade de nome Nazaré, uma cidade muito pobre. Se vocês conhecem regiões pobres, locais, onde a pobreza impera, Nazaré era um desses locais. Talvez algo semelhante a o que nós chamamos hoje de uma comunidade. Nazaré era um local onde pessoas muito pobres, muito desprovidas de bens materiais e de conforto viviam. Em contraste com os reis da época, que viviam na opulência, essas pessoas viviam uma vida extremamente simples. E numa dessas casas, numa dessas casinhas bem simples e bem pobres de Nazaré, morava uma jovem, aproximadamente 16, 17 anos, uma jovem que vivia nessa casa bem simples e que também era uma pessoa extremamente simples. Essa jovem chamava-se Maria e provavelmente nesse momento ela estava nos seus afazeres diários, talvez preparando alguma comida para ela mesma, para a família, talvez varrendo, limpando alguma coisa naquela casinha simples, ou talvez até ela estivesse se preparando para dormir e estivesse então fazendo as suas orações, porque Maria era uma jovem muito pobre, muito simples, mas ela tinha uma fé muito grande em Deus. Ela tinha uma comunhão muito grande com Deus. E talvez até nesse momento ela estivesse em oração, pedindo que Deus abençoasse mais uma noite. E de repente, Maria vê alguma coisa fora do normal, alguma coisa diferente, uma aparição, provavelmente uma grande luz que Maria viu e que ela não conseguiu entender. Ela não sabia de onde vinha, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Maria ficou confusa naquele momento, muito confusa. Mas aquela aparição se aproximou de Maria e disse a ela:
salve, agraciada, porque você encontrou graça aos olhos do seu Deus, e você conceberá um filho, e dará a ele o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Maria ficou totalmente confusa, mais confusa ainda. Ela não tinha nem ainda conseguido digerir aquela aparição e vinham aquelas palavras, aquela previsão de que ela seria mãe. Como ela poderia ser mãe de alguém se ela realmente estava noiva? Ela era noiva de um rapaz chamado José. E para os judeus naquela época, quando se estava noivo, já era quase como se estivesse casado. Não havia apenas aqueles momentos íntimos do casamento, mas as responsabilidades e a fidelidade era exatamente como se fosse um casamento. E Maria estava sendo desposada, estava desposando José, ela estava noiva, comprometida com José. E ela não tinha tido nenhum contato íntimo com José, então isso criou uma confusão muito grande na mente de Maria. E ela pergunta para essa aparição, que era um anjo, o anjo Gabriel. E então ela pergunta para o anjo: como isso pode acontecer se eu não tenho nenhum contato íntimo com o meu noivo? Então o anjo explicou que ela iria ficar grávida pelo poder do Espírito Santo de Deus, que ela não deveria se preocupar, porque ela conceberia sim esse filho, mas através do poder do Espírito Santo. O anjo foi embora, Maria provavelmente voltou aos seus afazeres ou foi se deitar. E imaginem a cabeça de Maria naquele momento, a quantidade de pensamentos, as coisas que vieram à cabeça dela, porque por mais que você tenha comunhão com Deus, receber uma revelação desse tipo é algo bombástico, é algo totalmente inesperado, é algo que Maria não planejava e também jamais poderia imaginar que acontecesse, algo que nunca tinha acontecido antes. Maria não tinha nenhum antecedente no Antigo Testamento, na história dos judeus, onde ela pudesse encontrar orientação. E nunca mais essa história também se repetiria. Maria não sabia disso, mas ela era um caso único. Ela estava sendo grandemente abençoada, sendo a mãe do Salvador, sendo escolhida para essa missão. E Maria então provavelmente voltou aos seus afazeres ou foi se deitar, mas com a mente totalmente confusa ainda, sem saber direito como aquilo aconteceria. E como qualquer um de nós, Maria foi procurar alguém que ela conhecia. Quando nós temos algum problema, alguma dúvida, alguma confusão surge na nossa mente, nós normalmente vamos procurar aquelas pessoas com quem nós temos amizade. Alguém da família ou algum amigo íntimo, algum amigo querido, uma amiga querida, com quem nós possamos compartilhar aquilo que está acontecendo. E Maria não foi diferente. Maria fez como nós faríamos. Ela correu para a casa da sua prima. Maria tinha uma prima que se chamava Isabel e que morava numa outra cidade. Então Maria saiu de Nazaré e foi até a cidade onde Isabel morava, em Judá. E chegando lá, ela chegou na casa de Isabel ansiosa para contar o que tinha acontecido, para dizer tudo o que tinha se passado com ela, saber a opinião de Isabel, saber o que Isabel lhe daria como conselho, o que ela achava de tudo isso. E na hora em que ela chega na casa, que ela entra na casa, que ela vê Isabel e que ela faz a saudação a Isabel, ela não precisou falar nada, ela não precisou nem abrir a boca, porque Isabel imediatamente falou para ela: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque o que está em ti é de Deus.
Isabel, naquele momento, ela foi tomada pelo poder do Espírito Santo. E então o Espírito Santo revelou a ela o que tinha acontecido com Maria, o que estava acontecendo com Maria. Maria não precisou dizer nada para Isabel. Naquele momento, Isabel sentiu, Isabel também estava grávida. E também era um milagre de Deus. Também era uma situação que ela estava vivendo, uma situação inesperada, porque ela já era idosa, muito idosa, casada com um sacerdote Zacarias. E ela havia concebido na sua idade e ela estava gerando também um filho naquele momento. E o filho dela seria João Batista, que viria para preparar os caminhos para Jesus, preparar os caminhos do Senhor. Quando Isabel viu Maria, João Batista, o neném que estava dentro dela, pulou de alegria. Isabel percebeu isso. Foi uma manifestação indubitável do Espírito Santo. Então ela diz a Maria que Maria é abençoada e nem precisou dizer mais nada, porque ela confirmou então a Maria. Todas as dúvidas que Maria pudesse ter naquele momento se dissiparam. Naquele momento tudo ficou claro e tudo se dissipou. Mas o que eu queria comentar com vocês no momento em que Maria teve um encontro com o anjo, no momento em que o anjo apareceu para Maria e explicou que ela conceberia do Espírito Santo o Filho de Deus, eu gostaria de comentar com vocês qual foi a resposta de Maria. Ainda estando em estado de confusão, ainda não entendendo muito bem o que estava acontecendo, olha o que Maria disse para o anjo. Nós encontramos lá em Lucas, no capítulo 1, e no versículo 38. Em Lucas, capítulo 1, versículo 38, nós encontramos a resposta de Maria para o anjo. E Maria diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos, eu fico pensando que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa essa resposta de Maria, porque estando ainda naquele momento de confusão, Maria se colocou totalmente à disposição de Deus, se colocou no centro da vontade de Deus e se dispôs a cumprir aquilo que Deus tinha para ela. Maria estava sendo desposada por José, e José era um homem de coração boníssimo também, um casal muito especial. O nascimento de Jesus não foi um nascimento à toa, não foi um nascimento por acaso, ele foi planejado por Deus há milhares de anos. E com certeza Deus escolheu o casal perfeito para serem pai e mãe de Jesus aqui na nossa terra, no nosso planeta. Por isso, nunca mais existirá um casal como Maria e José, nas condições em que Deus escolheu para que seu filho nascesse. E Maria estava então desposando José. Mas José não estava com Maria lá na casa de Isabel. Maria, quando recebeu a notícia do anjo, ela correu para a casa da prima para contar a novidade. E ela, depois que Isabel a recebeu daquela forma, que tirou da mente dela toda a preocupação e toda a dúvida, Maria ficou ainda com Isabel uns 3 meses. Deve ter sido um momento bem gostoso, um período bem gostoso, 2 mulheres grávidas, né? Só quem é mulher e já ficou grávida sabe como é gostoso dividir todas as apreensões, preocupações, planos também para o neném com uma outra mulher que esteja na mesma condição. Então, Maria e Isabel ficaram juntas por 3 meses, lá na casa de Isabel. Mas depois de 3 meses, Maria voltou para a cidade de Nazaré, para a casa onde ela morava, aquele local simples e pobre. Maria volta para lá, ela se encontra, com certeza, novamente com José. E então chegou a hora da verdade, talvez um dos momentos mais difíceis de contar para José o que tinha acontecido. Ela não sabia como José iria reagir. E nós podemos imaginar que uma notícia dessas na cabeça de um homem é uma bomba.
hoje em dia, no ano de 2021. Imaginem naquele tempo, né? Milhares de anos atrás, 2021 anos atrás, como foi para a cabeça de José digerir aquela notícia. E é claro que José, a princípio, não deve ter recebido bem aquilo, não. Ele não recebeu bem aquela notícia. Ele amava muito Maria. Não queria nenhum mal para Maria. Porque, na verdade, pela lei que existia na terra deles naquela época, ele poderia ter até condenado Maria ao apedrejamento. Era comum naquela época. Era lei naquela época. A mulher que cometesse adultério, ela poderia ser levada a ser apedrejada. José poderia ter denunciado Maria e ela poderia ter sido apedrejada, mas José não queria nenhum mal para Maria. Ele amava Maria e ele tinha um coração extremamente bondoso, um coração com Deus também. Então José também ficou muito confuso. E nessa confusão ele começou a pensar em deixar Maria secretamente. Ele talvez estivesse pensando em sair da cidade de madrugada, sem que ninguém visse, simplesmente desaparecer, ir para um outro local onde ninguém o conhecesse. Ele não prejudicaria Maria, mas ele também não iria fazer parte daquela situação que ele não conseguia entender. Só que uma noite José foi dormir e ele teve um sonho. E nesse sonho, um anjo apareceu para ele e lhe disse que ele não deveria ter medo de desposar Maria, porque o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo de Deus. E José tinha um coração puro, um coração bom. José então acreditou naquela mensagem do anjo e José então se coloca à disposição de Deus. E eu gostaria que nós fôssemos então aqui na palavra de Deus, dessa vez não em Lucas, mas em Mateus, no capítulo 1, no versículo 24. E nós vemos então a resposta que José deu. Na verdade, não foi bem uma resposta, mas a atitude que ele tomou depois que ele acordou do sonho onde ele teve a revelação do anjo. Então, em Mateus 1, 24, diz assim: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. No versículo 25 diz assim: E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, José, ele ouve a ordem do anjo, a orientação do anjo, ele aceita essa orientação, ele casa com Maria, ele aceita esse filho como sendo seu próprio filho, seu primogênito, e ele coloca no menino o nome de Jesus, assim como o anjo havia orientado Maria a fazer. E esse conto de Natal, queridos, ele na verdade ainda não aconteceu. Isso tudo aconteceu antes do Natal, antes do nascimento. Mas daí a alguns meses, nós então temos aquela cena que nós estamos também acostumados a ver, de José e Maria numa caverna, numa gruta, e Jesus nascido, colocado numa manjedoura, um local onde era local para que os animais se alimentassem. Ali se colocava o alimento, a palha para os animais comerem. E então, como não havia local, não havia vaga ali na cidade de Belém, eles tiveram que ir até Belém. Mesmo Maria estando grávida, José precisou ir até Belém, porque o rei, naquela época, o imperador ordenou um recenseamento e todo homem deveria comparecer a Belém para o recenseamento. Maria não precisava ir, mas José não quis deixar Maria sozinha. José não quis deixar uma mulher grávida, e ainda mais do Filho de Deus. Então ele a levou e foram juntos até Belém. E chegando lá, Maria, então, começou a sentir as dores do parto, eles buscaram um lugar para ficar.
mas não havia nenhum lugar, porque a cidade estava cheia, todas as pessoas estavam ali para o recenseamento e todos os locais estavam cheios. Então José e Maria se refugiaram numa gruta e ali eles encontraram um local onde os animais se alimentavam, e ali, nas palhas dos animais, eles colocaram o menino Jesus quando nasceu. E logo na sequência vieram os pastores para adorar a Jesus. E logo na sequência aparece a estrela de Belém, anunciando o nascimento do Salvador. E logo na sequência vem os 3 reis sábios do Oriente para reverenciar e adorar a Jesus, trazendo presentes que já mostravam as coisas que Jesus iria passar na sua vida. Trouxeram ouro como sinal de que Jesus seria o rei, e ele é o rei. Trouxeram incenso, porque Jesus era um rei espiritual, não material. E trouxeram a mirra para simbolizar todos os sofrimentos que Jesus teria nesse mundo material. Jesus então recebeu presentes que prenunciavam toda a sua vida. E essa cena é uma cena comum também na época do Natal, mas infelizmente muitos trocam essa cena pela cena do Papai Noel, da neve e dos presentes. E se esquecem que nessa cena da manjedoura, nessa cena onde nós vemos a estrela de Belém, isso tudo só pôde acontecer porque 2 pessoas obedeceram a Deus de coração, porque 2 pessoas estavam vivendo no centro da vontade de Deus, Maria e José. Eles colocavam Deus acima de tudo na vida deles. Eles disponibilizavam as suas próprias vidas para o propósito de Deus. E por causa deles, porque eles tinham esse coração com Deus, então foi possível que a história de Belém acontecesse e que daí a 33 anos depois, nós receberíamos o verdadeiro e eterno presente da parte do nosso Deus, quando Jesus, aquele neném que nasceu, morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Esse é um presente que, uma vez que nós o recebamos, não quebra, não precisa de upgrade e nunca é esquecido. Eu espero que nesse Natal nós possamos ser um pouco também como José e Maria. Nós possamos colocar os nossos corações e as nossas vidas à disposição de Deus para o seu propósito. Que o Natal para nós seja cheio de todas as coisas boas, seja cheio da presença da nossa família, dos nossos familiares queridos, seja cheio de comidas gostosas, de presentes divertidos, da alegria das crianças, seja, enfim, cheio de todas essas coisas boas e maravilhosas que acontecem nessa época do ano. Mas que nós não nos esqueçamos que existem pessoas nessa noite de Natal que não estão tendo essa mesma oportunidade. Assim como Jesus também naquela cidade não teve a oportunidade de encontrar uma cama quentinha, um bercinho quentinho, um lugar acolhedor onde a sua mãe pudesse dar à luz. Não, eles tiveram que ir para uma gruta fria e ali ficar junto com os animais para poder viver esse momento que Deus tinha escolhido para eles. Então que nós, nessa noite de Natal, nos lembremos, além do Papai Noel, de Jesus, de Maria, de José, um exemplo de vida, um exemplo de fé, um exemplo de propósito diante de Deus. E nos lembremos principalmente de Jesus, da estrela de Belém e da cruz, que veio depois de 33 anos e que nos deu o maior de todos os presentes. É esse presente, a vida eterna que Jesus tem para nós. E é esse presente que eu desejo, meus queridos, que vocês recebam nesse Natal. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós. Feliz Natal!